Olá, Ares, tudo bem? Sejam bem-vindos à sua leitura da semana. Essa leitura equivale o dia 9 até o dia 15 de setembro, tudo bem? Vou começar aqui, Ares, com a energia que vai estar influenciando esse período para vocês e como vocês podem vir a lidar melhor com essa energia, tudo bem? Ok, Ares. Esta é uma energia que, para aqueles que querem desenvolver-se em algum aspecto, seja um foco, uma determinação na parte profissional, seja um foco em evoluir espiritualmente, independente de o que você esteja neste momento concentrado ou concentrada, fala que você vai precisar investigar a fundo por que determinadas coisas elas não ocorreram de uma forma mais simples e por que muitas vezes você teve que passar uma certa dificuldade ou você se sentiu testado ou até mesmo desafiado. Porque essa é uma energia que ela vai fazer com que você concilie-se consigo mesmo e faz com que você entre numa energia de você estar considerando uma redenção. Então é quando você pretende melhorar algo com o objetivo daquilo te proporcionar alguma recompensa, algum crescimento, alguma evolução dentro daquilo que neste momento, né, nesse período é importante para vocês, tudo bem? Mas também é uma energia que pode parecer muito crítica, pode haver um julgamento sobre como as coisas são ou como as coisas devem ser. Entenda que o julgar aqui, Ares, se é vocês que estão julgando alguém, uma situação ou vice-versa, vocês precisam entender que muitas vezes o seu ponto de vista, muitas vezes aquilo que você acredita, se encaixa dentro da sua realidade. Para uma outra pessoa, para um outro ambiente, a realidade deles são diferentes. Isso faz com que eles tenham outras decisões, outra maneira de lidar com a vida, de lidar com as relações, com as pessoas no sentido geral. O que vocês não devem fazer aqui, que isso pode te gerar problemas, é entrar em certos debates e trazer certos julgamentos, porque isso pode repercutir na sua vida de uma forma negativa. Pode gerar algum afastamento ou pode acabar freando a sua possibilidade de crescimento, de melhoria. É como se vocês tivessem que manter sua inteligência, a sua perspicácia, sempre ter uma percepção, vocês me desculpem o barulho externo, sempre ter uma percepção diferente, sempre olhar as coisas com uma visão nova também, porque isso vai ser muito importante para vocês. Bom, então vamos seguir aqui. Agora, se isso partir de outras pessoas, Ares, é só ignorar. É só não absorver para sua vida, para aquilo que você está pretendendo fazer, tudo bem? O que os outros pensam, as opiniões deles, é parte da realidade deles e cabe a eles, não a vocês, tudo bem? Bom, vocês vão estar numa energia mais emocional. Então fala muito de questões emocionais vindo à tona e que isso pode ficar muito visível da parte de vocês. O que eu quero dizer é o seguinte: como existe essa questão de você estar tentando algum crescimento no seu trabalho, na sua vida espiritual, pode ser até no seu próprio relacionamento com o outro, e você tem esse foco, você tem essa necessidade,
E como existe possíveis pré-julgamentos ou críticas aqui, isso pode estar influenciando diretamente nas suas emoções, fazendo muitas vezes vocês acabarem tendo uma atitude mais emocional sobre uma determinada pessoa ou ocasião. Sabe quando você age no calor das emoções? E agir no calor das emoções tira completamente a sua razão. Mesmo que você tenha fundamento, justificativa para agir assim, entenda que na ocasião vai tirar a sua razão. Você pode estar realmente certo aqui. E a forma de você se expressar é no sentido emocional. Só que, volto a repetir, diante da situação, isso não vai te ajudar. Isso só vai tirar sua possibilidade. Principalmente se houver discussões aqui, sejam inteligentes. Tenham boas argumentativas. Cuidado para não se deixar levar por explosão emocional. Se deixar afetar, eu quero dizer. Vou pegar um conselho aqui para vocês, Áries. Um outro ponto aqui também. Fala sobre diferenciais, culturas, religiosidade. Então, às vezes, você pode estar ali se sentindo que as pessoas estão julgando você pelas suas escolhas porque elas não têm o mesmo segmento. Ou também entender que não se pode julgar uma cultura quando você não faz parte dela, quando você não entende como ela funciona. Um conselho para Áries aqui durante esse período. Vocês também podem estar lidando com pessoas de Gêmeos ou Água, Câncer, Peixes e Escorpião. Olha que magnífico. A mensagem para vocês para essa semana é: eu sou o maior amor da minha vida. Vou ler a mensagem para vocês, Áries. A carência do amor, esse amor que muitas vezes buscamos fora, vem nos contar sobre a saudade de nós mesmos. Em alguns momentos nos traímos. Por vezes esquecemos que também precisamos nutrir nossa relação com nós mesmos, fazendo manutenção e atendendo o que estamos nos pedindo agora. Precisamos criar o costume de genuinamente perguntar a nós mesmos se estamos bem e responder com a mesma sinceridade. É num escambo mágico que libertamos o outro desse papel de um tanto cruel de ser o único provedor ou validador de sermos dignos de amor. Só que a presença cura as ausências que você sente aí dentro. Viva por você, se honre e nunca se perca de vista. Essa mensagem aqui, Áries, vem para reforçar. Mantenha o seu foco, o seu objetivo no que você pretende. Muitas vezes vocês estão buscando lá fora alguma reafirmação ou alguma validação, ou às vezes espera isso de alguém, e em vez de se concentrar nisso, se concentre em si, na sua relação consigo. Seja carinhoso, carinhosa, seja o protagonista da sua própria vida. Ok? Mas como existem fatores emocionais aqui, é bem provável que a paciência e o equilíbrio seja necessário. Ok. Eu vejo que é muito importante diferenciar isso e se perguntar: como é que eu estou agindo aqui em relação a isso? Porque primeiro tem a questão da independência. Ter independência, não depender do outro ou de outras ocasiões, é extremamente importante. Até para que você tenha a possibilidade de ir e vir naquilo que você quer.
quando há uma dependência de alguém, você às vezes fica sujeito ou sujeita a dever muita satisfação ali. Mas precisa haver uma diferença naquilo que eu quero tratar e resolver de uma maneira individual, e existe a questão de eu estar sendo egoísta demais, a ponto de achar que somente aquilo que eu faço ou penso é o correto. Então é uma questão que você tem que se perguntar: eu estou numa vibração ou eu estou nesta outra? Porque isso vai fazer muita diferença para vocês nesse período. Porque, Áries, vocês vão... Eu não diria ser desafiados, não seria essa a questão, mas existe uma situação vindo até vocês aonde vai haver franqueza, aonde a verdade precisa ser estabelecida. Só que diante, seja uma conversa, seja um resultado, se você estiver sendo egoísta, você só vai simplesmente falar aquilo que você pensa, sem pensar se realmente tem essa possibilidade ou não. É muito importante, antes de lançar alguma palavra, pensar e repensar se você está agindo da maneira certa. Porque isso pode te comprometer de alguma forma. Tudo bem? Agora, se você estiver sendo franco ou franca, porque você está lutando pela sua independência, se você está lutando por uma causa, se você está lutando pela sua dignidade, essa energia ela é válida, porque você fala com verdade, você fala com propriedade, você fala com firmeza aqui. E como que você vai saber qual está sendo o resultado? Porque quando você assume com propriedade aquilo que você está fazendo, você sai vitorioso ou vitoriosa de uma situação. Então, traz para vocês o quê? Crescimento naquilo que vocês estavam querendo. Então, se eu sento com alguém, sou franco com a pessoa, eu estou aberto ou aberta a ouvir a pessoa e também vou dar os meus pontos de vista, sem que isso crie um conflito ou tornando um ou outro dono da razão, eu consigo melhorar a relação com essa pessoa. Se for em quesitos de trabalho, a sua comunicação, ela pode ajudar você a conseguir uma melhor oportunidade, a crescer mais no seu trabalho, a conseguir ter recursos para montar um novo empreendimento, para começar, por exemplo, pode ser até na internet, trabalhando como influenciador ou influenciadora aqui. Mas tudo depende de qual vibração você se coloca, se é na vibração de ser independente ou na vibração de estar sendo egoísta. E olha só que interessante, eu tenho as de espadas, as de paus, as de copas, só tá faltando as de ouros. Mas eu sinto que realmente, Áries, sua vida está prestes a ter uma alteração em alguns campos aqui. Então, trata-se do trabalho e também daquilo que se trata da verdade. Então, as coisas vão passar a virem de uma maneira justa e quem tiver em saia justa vai ter consequências. Outro ponto que traz a vocês criatividade, novas ideias, força de vontade, encorajamento, progresso nas conquistas, reconhecimento no seu desempenho. E também traz alterações na parte sentimental, mudanças significativas. E aí aqui eu tenho a energia de água, câncer, peixes ou escorpião. Vocês podem também estar lidando com Áries, leão ou sagitário. E eu sinto que tem alguma coisa fluindo entre vocês e uma outra pessoa aqui.
Tem alguma coisa que vai falar de sentimento, vai falar de ajuda, vai falar de equilíbrio. Fala a respeito também de trabalho em equipe. Vocês podem, assim, estar em sociedade aqui, ou parcerias que são importantes, e isso está gerando crescimento. Em alguns casos, vocês podem estar deixando uma sociedade ou uma parceria para começar algo novo com outra pessoa, porque eu sinto que está havendo uma desestrutura. E a partir do momento que essa desestrutura ocorre, entra uma nova energia na situação. Tem a energia de Escorpião e tem a energia de Touro, Virgem ou Capricórnio. Se havia uma situação que envolvia 3 pessoas, uma dessas pessoas estão sendo cortada. Pode ser a pessoa de Escorpião. Uma dessas pessoas estão sendo cortadas. Por quê? Porque não existe compartilhar, não existe acolhimento, não existe reciprocidade na situação. Como você, e você, Ariano, Ariana, que está naquela energia de que você acredita que só a sua opinião é válida, pode ser que você está sendo cortado ou cortada de um grupo ou de uma parceria aqui. Porque você tem ideais que você acredita que esses são sérios e você não está conseguindo abrir a mente ou o coração para novas situações ou para incluir alguma coisa aqui no seu repertório, na sua rotina de alguma maneira. Em situações que podem envolver processos, questões legais, em situações que podem envolver também aquele sentimento que muitos buscam, né, que é de sentir que foi injustiçado em algum determinado momento, eu vejo assuntos e situações envolvendo as emoções de vocês ligadas a isso. É bem provável que essa semana vocês podem ou estar intimando alguém, né? No caso, assim, trocou uma ação para intimar alguém ou vice-versa, alguém está entrando contra uma ação aqui. Porque eu vejo, assim, que tem alguma questão que parece que tirou os direitos de alguém ou os direitos de vocês e que agora alguém está indo atrás para que a coisa funcione. É interessante porque se isso está ligado à parte do trabalho, você foi demitido ou demitida por uma coisa que você acredita que você não fez, ou por alguma coisa que foi pré-julgada da maneira errada, você pode estar recorrendo à justiça, né, a trâmites legais, para poder ter um ressarcimento ou ter seus ganhos de alguma forma. Se você foi cortado ou cortada de uma situação, você pode estar buscando instituições, meios para tentar recuperar algo aqui. Porque eu sinto que vai haver uma desestrutura e você vai precisar buscar meios, pessoas que têm uma influência, uma autoridade sobre aquilo para poder tentar recuperar algo ou tentar aqui ter algum direito seu validado. Vocês podem estar lidando com Libra também. Bom, Áries, é muito importante que vocês mantenham as opções abertas, e quando eu falo de manter as opções abertas, eu não me refiro à vida sentimental. Eu me refiro se vir a surgir outras opções
que você tem a possibilidade de avaliar, de refletir, o faça, para poder resolver aqui uma situação. Porque eu realmente sinto que vocês podem estar sentindo que alguma coisa não está sendo justa, ou que alguém agiu de uma forma ilegal, imoral, e que isso precisa ser tratado de uma forma mais séria, de uma forma mais exigente. Que as coisas não podem continuar sendo tratadas como estão. Então é bem possível aqui que vocês estejam entrando com algum tipo de situação, seja judicial, seja entrando em contato com alguma plataforma, entrando em contato com alguma instituição financeira. Tem alguma questão aqui que não está correta e que você vai precisar se movimentar para fazer com que isso flua. Para quem está num relacionamento, essa semana, Áries, pode ser uma semana de testes para esse relacionamento entre você e o outro. Porque pode surgir algumas influências, algumas pessoas que podem estar ou se intrometendo ou criando situações para que você e seu parceiro ou você e sua parceira briguem, ou criando situações para que você venha desconfiar da pessoa na qual você está tendo uma relação aqui. E eu sinto que, para a maioria, isso pode envolver uma energia familiar. Uma mãe, sogra, cunhadas, energia feminina, aliás, que pode realmente estar criando, sugerindo coisas, se intrometendo no comportamento que você dá de exemplo para alguém, ou se intrometendo em como você está organizando e tratando coisas aqui na sua vida. Se isso for no trabalho, e vocês estão se afastando ou cortando alguém do seu trabalho, provavelmente é uma pessoa que você considera muito curiosa ou muito intrometida em algum aspecto. De qualquer forma, existe algo que vai ser finalizado, né? É a desestrutura que acontece, e em seguida disso vem alguma ação, alguma justiça sobre isso. Então, se você está sendo mandado embora injustamente, se alguém criou um problema e te colocou no meio e isso fez com que você tivesse que ir atrás para resolver, se você já está lidando com processos, sejam eles judiciais, administrativos, você vai arrumar uma forma aqui de lutar por aquilo que é seu. Agora, em situações onde houve um julgamento errado, se for da parte de vocês, eu vejo assim, que uma pessoa está lutando para conseguir a reputação dela de volta. Agora, se for ao contrário, alguém julgou vocês de maneira errada e isso ocasionou algum problema para vocês, Áries, eu sinto que vocês vão lutar pela verdade para mostrar que essa pessoa ela não brincou com qualquer pessoa, que essa pessoa ela vai pagar pela mentira ou pelo comportamento que teve. Vim de novo aqui energia de Touro, Virgem e Capricórnio. Mas é isso, Áries, se ame, né? Lute realmente por aquilo que você acredita. Mas se você estiver sendo egoísta em alguma situação, procura realmente repensar, porque às vezes nós precisamos olhar para nós mesmos e ver se às vezes a gente não está sendo severo demais, se a gente não está sendo mente fechada demais. É sempre bom refletir, avaliar, pensar quantas vezes for necessário até que você tenha uma decisão fixa. Mas eu vejo que realmente existe aqui uma situação que não é justa acontecendo,
e que após uma desestrutura, a justiça ela acontece, mas você vai precisar se movimentar até ela. Você vai conseguir resgatar, recuperar seus direitos ou recuperar sua reputação, mas antes disso você vai ter que agir. Você não pode simplesmente deixar a estrutura cair e ficar por isso mesmo, ficar se lamentando por ter caído. Mas você tem que ir atrás daquilo que é por direito seu. Tudo bem? Então é isso, Áries. Se cuidem, bom período para vocês e até mais. Tchau, tchau.